A professora vai fazer uma exposição sobre a dívida pública no Brasil e com a palavra. Bom dia a todas e todos. Está saindo o som? Agora sim? É a posição. Em primeiro lugar, agradeço ao Flávio e a toda a equipe da UNB-TV, a direção, a doutora Neuza e a todas as pessoas da UNB-TV. E agradeço também a Eugênia, do Núcleo DF, do Núcleo da Auditoria Cidadã aqui no Distrito Federal, que são os co-organizadores desse ciclo de palestras. Não é? E agradeço a presença de todos vocês e também a todos que estão nos assistindo à distância. O nosso tema para inaugurar esse ciclo de palestras é o sistema da dívida no Brasil e seus impactos sociais. Por que a gente usa esse termo, sistema da dívida? Para deixar claro que nós enxergamos a dívida de uma forma integrada. A dívida não é algo isolado, é um sistema, como nós vamos ver aqui, que envolve a questão econômica, envolve a questão política, não é? Para garantir um privilégio financeiro enorme ao setor financeiro privado. Nós vamos falar hoje da dívida no Brasil, mas só para dar um panorama do sistema da dívida no mundo, eu queria só lembrar, todos acompanhamos, essa crise financeira que apareceu, não é, surgiu, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, a partir de 2008. Não é? Todo mundo acompanhou isso na mídia e tudo mais. A crise apareceu em 2008, mas nós sabemos que ela vinha sendo, não é, criada há muitos anos, principalmente em decorrência do procedimento financeiro de criar papéis, né, os tais derivativos, que foram gerando uma verdadeira bolha no sistema financeiro privado. Então, nós temos vários recortes de jornais, várias notícias, vários registros, de que quem estava com problema lá, não é, desde o final da década anterior e no início dessa primeira década do novo século, era o sistema financeiro privado. Aí que estava instalado o problema. E quando o sistema explodiu na crise, qual foi a solução encontrada? Foi o sistema financeiro que arcou com a crise? Não foi. A crise foi socializada. Não é? De que maneira? Os países europeus se tornaram altamente endividados, não é? E quem passou a pagar a conta foi a sociedade. Porque qual foi a decisão? Os bancos são grandes demais para quebrar, eles têm que ser salvos. Não é? Então, os bancos foram salvos. E iniciou-se, aprofundou-se um processo de endividamento público brutal. Então, eu pergunto a vocês, recurso destinado a salvar banco é dívida pública? Que todo o povo tem que pagar? Né? Então, esse caso europeu é muito importante, só para a gente introduzir o debate, por que a gente chama de sistema? Não é? Esse pode ser até um tema de um outro debate, discutir a questão da crise, tá? E a sua relação com o endividamento chamado público, não é? E que a gente é extremamente crítica em relação a isso. Bom, mas vamos ver o que está acontecendo no nosso país, de acordo com a nossa avaliação, não é? Como eu falei antes, nós trabalhamos somente com dados oficiais públicos, tá? Eu começo sempre com esse quadro, né? Porque esse quadro traça o panorama de que nós vamos falar e qual é o impacto social do que a gente vai falar, né? Esse gráfico é o gráfico do orçamento federal previsto para esse ano corrente, o ano de 2014. Né?
Esse ano, gente, estão sendo destinados para o pagamento de juros e amortizações da dívida 42,04%. Não é? Você sabe, amortização, o que é amortização? É quando você paga uma parte do principal da dívida, não é? Então, em tese, quando você está amortizando a dívida, o que deveria acontecer? A dívida deveria cair. E os juros, o que são os juros? A remuneração do capital, não é? Então, o juro é uma despesa corrente, é uma despesa do ano. Então, nós apresentamos conjuntamente os juros e amortizações, porque essas parcelas não estão sendo devidamente informadas no orçamento, como eu vou mostrar daqui a pouco. Esse quadro já mostra o privilégio financeiro da dívida. Olha só, enquanto a dívida recebe esses 42, já que nós estamos numa instituição de ensino, olha o que está indo para a educação esse ano. 3,49%. E para a saúde, 4,11%. Para a previdência social, 19,87%. E a previdência social também pode ser tema de um outro debate, porque não existe o falacioso déficit. A previdência está inserida na Seguridade Social, que tem sido altamente superavitária. Todo ano sobram bilhões. Ano passado sobraram mais de 70 bilhões no orçamento da Seguridade Social. Nós deveríamos estar discutindo como aumentar os benefícios previdenciários, a aposentadoria do regime geral e etc. Mas por que não é esse o debate? E semanalmente a grande mídia divulga o déficit, o rombo da Previdência. É porque não estão satisfeitos com esses 42, querem mais. E de onde vão tirar mais? Da saúde, da educação, da segurança, que recebe 0,35%, da cultura, né, Aron, que recebe 0,13%, do saneamento, da ciência e tecnologia, que é a mola mestra, que recebe 0,38%, é daí que vão tirar? Não. De onde que ainda tem para tirar? Da Previdência. Então, daí vem o ataque à Previdência. Tá? Bom, esse aqui, como eu falei antes, essas telas eu vou deixar para todo mundo depois acessar no nosso site. Esse aqui é o mesmo gráfico, porém é mais detalhado, tá? Com mais detalhes. Tá? Para quem quiser depois consultar, não é, tem aqui, que não tem no outro detalhado, a questão da organização agrária, áreas fundamentais, não é? A questão da energia, das comunicações, que não estão detalhadas no gráfico anterior, mas é o mesmo gráfico. E a fonte é o CIAF, o Sistema de Contabilidade Pública. Então, a gente tem que saber que dívida é essa, não é? Que leva quase a metade do orçamento federal todo ano e que não para de crescer. Não é? Depois de 14 anos pesquisando a dívida pública no Brasil, não só a dívida federal, mas a dívida dos estados também, investigando a dívida de países latino-americanos, principalmente Equador e Argentina, e o endividamento em países europeus, nós identificamos que existe um sistema da dívida. Um sistema que envolve o modelo econômico, tá? Exige privilégios financeiros, envolve o sistema legal, o sistema político, sobrevive com a corrupção, de várias maneiras, e tem o apoio da grande mídia. Como que isso acontece? Eu vou, durante a palestra, falar de cada um desses aspectos aí, nas telas que a gente vai mostrar, mas só para entender, né? As principais metas do nosso modelo econômico atual são as metas do superávit primário e do controle da inflação. O superávit primário é para garantir recursos para pagar uma parte dos juros. E a inflação, é claro, que
Ninguém quer inflação. Ninguém apoia inflação. Né? Só que o modelo de controle da inflação que nós temos hoje no Brasil não controla o tipo de inflação que nós temos. O tipo de inflação que nós temos, mais de 70% da nossa inflação, é decorrente do reajuste dos preços administrados. Energia, telefonia, transporte e também do preço dos alimentos. Eu pergunto a vocês, quando sobe a taxa de juros, muda o preço da energia? Afeta o preço da telefonia? Afeta o custo dos transportes? Afeta o preço dos alimentos? Absolutamente não. Tá? Então, o modelo de controle de inflação que nós temos aqui, que é um modelo imposto pelo FMI desde 98, não controla o tipo de inflação que nós temos. É um modelo voltado para garantir o sistema da dívida. Os privilégios financeiros, nós vimos no orçamento. E tem uma série de leis que garantem esse privilégio financeiro. Né? Entra aí, então, o sistema legal. Um dos privilégios está na Constituição Federal, o artigo 166. Né? Qualquer despesa orçamentária tem que dizer a fonte dos recursos, exceto a dívida. Tá? E há um forte indício de fraude. Esse artigo, ele foi publicamente confessado pelo autor de que ele foi colocado na Constituição sem votação. E nós temos um trabalho que está publicado aqui na página da UNB, Anatomia de uma Fraude à Constituição, que mostra como foi feita essa fraude. Quer dizer, todo o privilégio financeiro da dívida no Brasil decorre desse artigo. E sobre esse artigo paira toda essa denúncia de fraude confessada pelo próprio autor, publicamente. Tá? Depois é muito interessante vocês acessarem esse artigo. E, inclusive, o autor desse artigo, o doutor Adriano Benayon, é o palestrante da próxima palestra desse ciclo de palestras aqui do... A outra perna, o sistema político. Quem financia, quem é o maior financiador de campanhas eleitorais hoje? O setor financeiro. Então, ele tem um controle tanto dos políticos do legislativo como do executivo. E a corrupção? Como é que entra aí a corrupção? Porque vários atos que garantem o privilégio financeiro da dívida não estão bem amarradinhos na lei. Precisa de uma empurradinha. Isso não deixa de ser uma corrupção. E a corrupção de varejo, ela é importantíssima para o sistema da dívida, porque o povão acha que o país não dá certo por causa dos desvios que são alardeados pela grande mídia. E quando a gente faz a conta, o mensalão, por exemplo, que foi considerado pelo Supremo o maior caso de corrupção do país. Qual foi o valor comprovado? 140 milhões. Qual foi o valor gasto com a dívida naquele ano? Por dia, a dívida consumiu mais de 10 mensalões naquele ano. O que a mídia falou sobre o problema da dívida? E todo dia o mensalão estava lá na dívida. Então, a corrupção serve também como cortina de fumaça. Né? E a grande mídia faz esse papel de não pautar devidamente o problema da dívida, não é? Porque não quer essa conscientização, porque quem também é dono da grande mídia? São os mesmos. Né? Então, é dessa forma que a gente precisa entender o endividamento público, que esse conjunto, né, que forma o que nós chamamos de sistema da dívida, opera para garantir a dominação financeira perene, não importa quem seja eleito para presidente da República. O modelo vai continuar o mesmo. Né? Para mostrar a questão do fluxo de recursos que eu falei, o privilégio financeiro. Como eu disse, essas telas vão estar à disposição de vocês. Tá? Então, esses números aqui
É só para a gente ilustrar o discurso, né? Amortização, gente, é quitação de uma parte da dívida, correto? Isso é amortização. Olha só esses dados aqui. Em 2012, o valor informado como amortização foi 577 bilhões de reais. Mas a dívida pulou, o estoque só dos títulos da dívida interna, sem contar a externa, sem contar tudo. Tá? Todos os outros tipos de dívida. O estoque pulou de 2,5 trilhões para 2,8 trilhões. E em 2013, a amortização foi 619 bilhões, mas a dívida cresceu de 2,8 trilhões para 2,986 trilhões. Tá? Se nós estivéssemos efetivamente quitando uma parte da dívida, qual seria o comportamento do estoque? Ele teria que cair. Não é? Apesar da emissão de novos títulos, mesmo considerando a emissão dos novos títulos, com essa amortização, ainda teria que cair. Por que não cai? Porque nós comprovamos, na época da CPI da dívida, que o valor que o governo informa como amortização engloba grande parte dos juros nominais. Por isso é que naquele gráfico de pizza, a gente soma juros e amortizações, porque as cifras estão emboladas ali. E o fluxo dos juros, que é a remuneração. Olha só, os juros, o juro não é devidamente informado. O valor dos juros não é devidamente informado. Tá? Basta fazer uma conta rápida. Olha só, pegando só o estoque dos títulos no início do ano, de 2012, por exemplo, e a taxa média informada pela Secretaria do Tesouro. Então, olha, nós vamos fazer um cálculo bem conservador. Nós vamos pegar só o estoque dos títulos da dívida interna, não é? Sendo que existe também a dívida externa, existem outros tipos de dívidas contratuais. Nós vamos pegar só o estoque de títulos e multiplicar pela taxa média de juros, para pegar só uma estimativa por baixo. Qual é a estimativa da despesa com juros que a gente chega nessa conta aqui? 286 bilhões. Qual é o valor que o governo informa de juros lá no CIAF? 134 bilhões. Está muito longe, né, gente? De 134 para 286. Vocês estão vendo? Então, é mais um indício de que grande parte dos juros nominais não estão informados como juros. Estão informados como amortizações. Em 2013, a mesma coisa. Pegamos o estoque no início do ano, multiplicado pela taxa média, chegamos a 304. Qual foi a despesa com juro informada no CIAF? 142. Tá? Por isso, gente, que nós trabalhamos, informamos conjuntamente os gastos com juros e amortizações. O que nós descobrimos? Os dados de juros nominais disponibilizados pelo governo são calculados pela dívida líquida. O que é dívida líquida? É a mesma coisa que eu dizer assim, eu devo 100 mil reais para Eugênia, nossa coordenadora do Núcleo DF. Eu devo 100 mil para ela, por exemplo. Mas eu tenho um lote lá em Minas Gerais que vale 70 mil. Então, eu vou dizer para vocês, eu tenho uma dívida de 30, minha dívida líquida é 30 mil reais. Tem lógica isso? Qual é a minha dívida? É 100. Sobre quanto que eu vou pagar juros? Sobre 100. Então, vocês estão vendo o artifício que é uma dívida informal, uma dívida líquida? Ela serve para cálculos estatísticos, até assim, de sustentabilidade. Como é que eu vou saldar meus compromissos? Mas, em termos de informação sobre a dívida, eu tenho que informar a dívida bruta, porque é a dívida bruta que eu tenho que pagar. É sobre ela que incidem os juros. Não é? Bom, isso é o que eu acabei de falar. Então, gente, para
concluir um pouco essa parte dos números da dívida. A dívida externa, ao contrário do que muita gente pensa, não acabou. O que nós pagamos para o FMI foi aqui, ó, em 2005, nós pagamos 15,5 bilhões de dólares ao FMI, e nem foi um pagamento interessante, porque nós pagamos uma dívida que custava 4% ao ano de juros com o FMI, e para pagar essa dívida, nós emitimos dívida interna a juros de 19% ao ano na época. Tá? A nossa dívida externa atual, ela já bate nos 500 bilhões de dólares. Tá? É verdade que grande parte dessa dívida é privada, mas tem garantia do governo de obter os dólares para pagá-la. E todo manual de contabilidade nacional e internacional, quando existe uma garantia, existe uma obrigação. E você tem que considerar aquilo como dívida. Não é? Tanto é que esse dado aqui, de dívida bruta, é do Banco Central. Tá? Essa dívida começou na época da ditadura, cresceu muito na década de 80, em função da elevação ilegal, unilateral, dos juros pelos bancos privados internacionais que haviam estimulado os empréstimos na década de 70. Isso trouxe a crise da década de 80. Essa dívida da década de 70, inclusive dívida privada, foi transformada em dívida pública, a cargo do Banco Central do Brasil, que também é um procedimento totalmente que, quando a gente lê, a gente nem acredita. Né? Pode começar? Ok, então, retomando. Gente, nós estávamos aqui nesse gráfico da dívida externa, não é que na década de 70, ela estava em 5 bilhões, em uma década, ela já atinge 60 bilhões de dólares. Na década de 80, ela se multiplica por ela mesma. O Brasil se transforma, na década de 80, em exportador de capitais, sem receber um centavo. Porque a dívida se transforma em dívida a cargo do Banco Central. A dívida é estatizada. E o Brasil se transforma em exportador de capitais. Não é? No início da década de 90, há uma forte suspeita de prescrição dessa dívida com bancos privados internacionais. Numa futura palestra desse ciclo, nós vamos falar especificamente sobre o caso do Equador. Lá nós localizamos o documento que comprova essa renúncia à prescrição da dívida. Nós temos fortes suspeitas de que aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil, em 92. E depois, essa dívida, provavelmente prescrita, foi ressuscitada no Plano Brady. Foi transformada em títulos, em papéis. Logo em seguida, esses papéis foram utilizados como moeda para comprar nossas empresas privatizadas. Tá? Então, vocês estão vendo por que a gente chama a dívida de sistema? Não é algo isolado. Tá? Após o Plano Brady, começou um processo contínuo de emissão de títulos da dívida externa, junto a bancos privados internacionais, e esses títulos estão aí até hoje. Né? E a chamada dívida interna? Né? Ela já ultrapassa 3 trilhões de reais. A dívida interna bruta. Só a emissão de títulos, gente, já ultrapassa 3 trilhões de reais. Durante a CPI da dívida, nós localizamos graves indícios de ilegalidades, principalmente juros sobre juros. Essa dívida é uma dívida meramente financeira. Se nós formos desenrolar esse novelo, nós vamos em busca da contrapartida dessa dívida. Porque, um parêntese aqui, né, gente? Dívida não deveria ser uma coisa nociva, não é? A dívida é um instrumento de financiamento, correto? Os estados podem recorrer ao endividamento porque o Estado tem que cumprir o seu papel. Né? Tem que garantir vida digna para o seu povo. Se o que arrecada não é suficiente, seria legítimo recorrer à dívida, correto? Desde que seja um processo transparente,
desde que seja um processo coerente, né, razoável, de custo razoável, e desde que seja em benefício do povo, porque quem vai pagar a conta? O povo. Então, a gente tem a obrigação de investigar. Que dívida é essa? Qual é a contrapartida? E quando a gente busca a contrapartida dessa dívida financeira, dessa dívida interna, é uma dívida de juros sobre juros, é um negócio, é um grande negócio para o setor financeiro. Então, a gente tem que investigar isso aqui, não é? E pagar o que for devido, expurgar as ilegalidades, expurgar as fraudes, não é? Tudo devidamente comprovado por uma auditoria. Para encerrar essa parte dos números, gente, que está mostrado nos gráficos. Em dezembro do ano passado, né, que é o dado fechado, a dívida externa atingiu 485 bilhões, agora já está em mais de 500 bilhões de dólares. Transformada em reais, dá mais de 1 trilhão. A dívida interna estava em 2 trilhões 986, agora ela já ultrapassa 3 trilhões. De forma que lá em dezembro de 2013, somando as duas, nós alcançamos 4,1 trilhões de reais, ou 85% do PIB. Bem diferente do que vocês veem aí pelos jornais, por causa dos artifícios que eu já mencionei. Da dívida líquida, em vez de dívida bruta, de divulgar juros reais em lugar de nominais, de contabilizar parte dos juros nominais como se fosse amortização, como eu mencionei, de excluir a dívida externa privada das estatísticas, como se ela não existisse, só que ela tem a garantia do Banco Central. No caso de crise, quem vai bancar isso aí? É o setor público. E uma ilusão, gente, de gráficos que comparam a dívida líquida em percentual do PIB, como esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é a trajetória da dívida, olha o título dele, trajetória da dívida pública. E quando você olha para ele, qual a ideia que dá? Que a dívida está melhorando, né? Está caindo. Mas agora vamos prestar atenção nos detalhes. Esse gráfico mostra a dívida líquida. E outro, esse gráfico mostra a dívida em percentual do PIB. Vamos voltar naquele exemplo da minha dívida aqui com a Eugênia? Minha dívida com ela é 100 mil, eu tenho um lote lá de 70, então a minha dívida líquida é 30. Esse gráfico aqui mostra, gente, a dívida em relação à receita, a todas as riquezas produzidas durante um ano. Então, mal comparando, seria toda a receita durante um ano. Vamos supor que ano passado eu tive uma receita espetacular de 300 mil. Então, essa minha dívida de 30 em percentual da minha receita é 10%. Então, esse gráfico aqui vai mostrar 10%. O que 10% reflete em relação à minha dívida de 100? Quem ler num gráfico lá, 10%. Aí, no ano seguinte, em vez de ter uma receita de 300 mil, eu vou ter uma receita de 150. Então, qual é o percentual? 20%. Então, o gráfico aumentaria. Minha dívida com ela aumentou? Não. O percentual é que aumentou. Vocês estão vendo a ilusão? Então, prestem atenção das próximas vezes que vocês verem um gráfico desse nos jornais. Olhem se é dívida líquida, olhem se é percentual do PIB, para ver se vocês estão sendo iludidos ou não. Tá? Bom, quais os impactos sociais desse sistema da dívida? Impactos sociais e econômicos. Né? O Brasil, gente, não é qualquer país. Né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, em todos os sentidos. Né? E nós vivemos aqui um inaceitável paradoxo. Ao mesmo tempo que nós somos a 7ª maior economia mundial, nós temos a pior distribuição de renda do mundo. E eu estou dizendo isso com base num estudo recentemente publicado pela UNB. O link está pequenininho, mas está aqui, ó, tá? Comparado com o levantamento do índice de Gini divulgado pelo Banco Mundial.
o Brasil é o país mais injusto do mundo, ou seja, é o país onde a distância entre ricos e pobres é a mais cruel. Tá? Nós somos o 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. O que tem a ver, gente? 7º país mais rico do mundo com 79º IDH. Algo está muito errado no nosso país. E nos últimos anos, o endividamento público tem muita responsabilidade nisso aí. Tá? Essa estatística do Índice Global de Habilidades Cognitivas nos coloca como penúltimo no ranking da educação. E outra estatística nos coloca 128º no ranking do crescimento econômico. É claro, sem investimentos, né? Com a dívida absorvendo crescentes volumes de recursos, se em 2014, agora, a previsão, segundo o gráfico que eu mostrei para vocês, é consumir 1 trilhão, ano que vem a previsão é consumir 1,350 bilhões. 47% do orçamento, segundo a lei orçamentária enviada pelo Executivo para o Legislativo. E na falta de recursos para investimentos, o que nós estamos vendo? O país está sendo leiloado. Aqui tem um link de um seminário que aconteceu no auditório do Goldman Sachs, em Nova York, em 25/9/2013, em que as maiores autoridades do país anunciaram para investidores estrangeiros, principalmente bancos, né, porque foi no auditório do Goldman Sachs. Inclusive, tem um link aqui também. Quem é Goldman Sachs? Foi um dos maiores responsáveis por aquela crise que eclodiu em 2008 e que absorveu grande parte de recursos públicos para sanear bancos. Né? Pois foi nesse auditório que as maiores autoridades do país anunciaram investimentos em aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, energia, petróleo, oferecendo financiamento do BNDES e garantia do Banco Central. Está aqui o link para vocês assistirem, né? Porque a Band foi uma das que estiveram lá, então tem até mini vídeos que vocês podem assistir. Todo o modelo econômico está voltado para sustentar o sistema da dívida e para promover a concentração da renda e da riqueza. Nós somos o mais injusto do mundo? Não é por acaso. O modelo tributário que nós temos no país trabalha para isso. O nosso modelo tributário é extremamente injusto e regressivo. Nós podemos ter mais uma palestra aqui nesse ciclo só sobre o modelo tributário. Eu fui auditora da Receita Federal durante minha vida funcional. Se vocês quiserem, nós podemos fazer uma só sobre o modelo tributário para mostrar. A carga tributária de cerca de 38% do PIB é uma média. Os mais pobres pagam muito mais que 38%. Os trabalhadores, principalmente o setor público, pagam muito mais que 38%. E os grandes bancos, os grandes empresários, pagam muito menos do que 38%. Então, é um modelo voltado para isso. O sistema da dívida já mencionei, as metas estéreis já mencionei, o descontrole sobre a movimentação de capitais, que está provocando desindustrialização. Não adianta dar isenção, redução de IPI, redução de ICMS para a indústria. Não adianta. Se não houver controle de capitais, se não houver investimento em ciência, não adianta. Vai continuar a desindustrialização. E o resultado é o nosso desenvolvimento socioeconômico travado. Em termos sociais, insuficiência de investimentos em educação, saúde, transporte, tecnologia, impedimento da realização da necessária reforma agrária. Não é? E, ao longo dos anos, o resultado é esse aí. Ó. Se aquele gráfico de pizza mostra o problema em um ano, esse gráfico aqui mostra, desde o plano real, o que a gente está vivendo. Ó.
o congelamento, o fim da inflação, entre aspas, se verificou de verdade para educação e cultura, por exemplo. Olha aqui. Está estagnado. Para saúde e saneamento também. Tá? Para pessoal em cargos, cresceu principalmente por conta das novas contratações. Porque os reajustes que os servidores públicos têm tido nem repõem a inflação. Previdência e assistência também aumentou, mas tem receita própria. Isso não é nenhum privilégio. Se nós temos previdência e assistência, as contribuições cobrem e são superavitárias para isso. E olha aqui o privilégio dos juros e amortizações da dívida. E esse ano aqui, essa reta aqui vai subir de novo, porque vai ser 1 trilhão. Já tem mais de 900 bilhões até agora, conforme o dividômetro lá da Auditoria Cidadã. Né? O que a gente quer é saber que dívida é essa, que impede a vida digna no nosso país e o atendimento aos direitos humanos. Quem pode responder que dívida é essa? Quanto tomamos emprestado? Quanto já pagamos? O que devemos realmente? Quem contraiu? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou? Qual a responsabilidade dos credores? São perguntas básicas que nós, cidadãos que pagamos a conta, temos o direito de saber. E temos a obrigação de lutar por isso, porque isso aqui está provocando danos irreparáveis ao nosso povo. Está condenando gerações. Não é? E quem está ganhando com isso? Olha o comportamento do lucro dos bancos no nosso país. É escandaloso o lucro dos bancos no país. Inclusive, os bancos estrangeiros aqui, que se sediaram aqui, remetem. Alguns bancos aqui estão sustentando as suas agências no exterior. Tá? Nos últimos anos, o lucro dos bancos superou 70 bilhões de reais em cada ano. Tá? E quem manda no sistema da dívida? Quem manda no jogo de pôquer, gente? Como é que chama? Quem dá as cartas no jogo de pôquer? O dealer. O dealer. No sistema da dívida, o nome é o mesmo. Nem disfarçaram. Chama dealer. Na página do Tesouro Nacional, o nome que está lá está em inglês. Aqui, ó. Agora eles não estão mostrando essa tela mais, não. Vocês estão vendo que até está antigo o dado aqui, né? Até 31/1/2013. Porque a partir daqui eles estão divulgando esse dado de forma diferente, reformularam o site. Né? Agora divulgam de forma diferente. Mas eu guardo essa aí, ó, essa foto aí. Ainda bem que eu tirei essa foto. Está aqui, ó, dealers. Por que eles são chamados de dealers? São os agentes privilegiados que podem comprar a dívida em primeira mão. Quando o Tesouro vai fazer o leilão, anuncia o leilão e o Banco Central efetua, somente esses podem comprar diretamente do Tesouro. Então, quando vocês vê lá Tesouro Direto, que qualquer um de nós pode... Não é bem direto, não. Se vocês entrarem lá Tesouro Direto, vai chegar uma hora que vocês vão ter que escolher uma corretora ou então um banco. Quem pode comprar direto do Tesouro são só esses aqui. Tá? E olha só quem são. Os grandes bancos, e olha quantos estrangeiros estão aqui. Citibank, JP Morgan, Santander, HSBC, Barclays, Santander, Deutsche Bank. Atualmente está lá o Goldman Sachs, HSBC. São vários estrangeiros. Então, eu pergunto para vocês, a dívida interna é interna? Se vocês forem olhar nos livros, o que é dívida interna? É dívida emitida em moeda nacional, junto a residentes nacionais, junto a brasileiros, residentes nacionais. Esses bancos que eu acabei de mencionar são nacionais? A dívida interna é interna? Vocês estão vendo como a questão é grave?
e são eles que mandam. O leilão funciona assim, poucos se habilitam, e na hora o Tesouro oferece, na primeira volta, se a taxa não está onde eles querem, eles simplesmente não compram. É por isso que agora, há poucos dias, surpreendentemente, dia 29 de outubro agora, logo após o segundo turno, a taxa de juros Selic subiu de 11 para 11,25. Mas, no dia 30, os títulos foram vendidos a 12,42. Por quê? Não adiantava o governo oferecer os títulos a 11,25, que os dealers não iam comprar. Quem manda no sistema? Quando, em 2012, houve um grande anúncio de que a Selic foi reduzida para 9% ao ano, nesse dia, os títulos foram vendidos a 10,78, 20% acima. Em final de 2012, que festejaram que a Selic estava em 7,25, os títulos chegaram a ser vendidos por 11,72% em média. Mais de 40 pontos percentuais, assim, ó, quantos por cento a mais ali, de 11,25, 7,25 para 11? Mais de 50%, né? Vocês estão entendendo quem manda no jogo? E se nós que pagamos a conta não fizermos nada, vocês acham que isso vai mudar? O único dado que a gente consegue é um dado, quem são os detentores da dívida. Aqui no Brasil, isso é considerado sigiloso. A gente não sabe quem tem os títulos, a gente sabe quem compra em primeira mão. Mas depois a gente não sabe quem tem. Por quê? É considerado sigiloso. Isso é um absurdo. Até nos Estados Unidos, que é o considerado, né, o maior garantidor dos direitos individuais, até lá se divulga quem são os detentores da dívida. Mas aqui é considerado sigiloso. O que o governo informa para nós é esse dado macro. Quase a metade está na mão de bancos nacionais e estrangeiros, quase 13% na mão de fundos de pensão nacionais e estrangeiros, quase 18% fundos de investimento nacionais e estrangeiros, 11,3% investidores estrangeiros e 3,13% com seguradoras. Aqui, ó, fundos administrados pelo governo, Fundo de Garantia, FAT, etc., já está com 4,58%, e outros aqui, 3,12%. Aqui entra setor privado, aqui entram pessoas físicas, entram empresas, entram outros setores aqui. Tá? Mas a gente não sabe quem detém a dívida. Agora, eu pergunto para vocês, é claro que eles sabem, né? O governo costuma dizer, não, além de ser sigiloso, a gente não sabe quem são, porque os títulos são vendidos em primeira mão e depois eles são negociados no mercado. Não se sabe. Não dá para acreditar nisso, né? Para quem que eles estão pagando juros, se eles não sabem quem são os detentores dos títulos? Quem está recebendo os juros? Não é óbvio? Bom, gente, então, para concluir, o sistema da dívida utiliza o endividamento às avessas. O endividamento, que deveria ser um instrumento de financiamento do Estado, ele está sendo usado como um mecanismo de subtração de recursos de forma contínua. Esse sistema se reproduz internacionalmente, como o exemplo que eu dei brevemente na abertura aqui, e se reproduz internamente. Aqui no Brasil, nós temos o problema da dívida dos estados, que evidencia o sistema da dívida. Um outro tema para esse ciclo é a dívida dos estados. Nós temos, inclusive, um livro específico sobre a dívida dos estados. Qual é a principal característica do sistema da dívida? A ausência de contrapartida da dívida. Porque se fosse uma dívida legítima, ela teria uma contrapartida legítima. Tá? E o maior beneficiário, como nós vimos, é o setor financeiro. Qual é a saída desse quadro? Nós defendemos uma auditoria,
porque discurso não leva ninguém a lugar nenhum, está todo mundo saturado de discurso. Nós defendemos uma auditoria que vai examinar, que vai dissecar esse processo. Né? A auditoria não é uma ideia da nossa cabeça. A auditoria está prevista na Constituição Federal de 88 e até hoje não foi realizada. Tá? Em 2000, a sociedade civil fez um grande plebiscito popular reivindicando o cumprimento da Constituição. Colhemos mais de 6 milhões de votos. Entregamos para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário. O que aconteceu? Nada. Alguns meses depois, as entidades organizadoras desse grande plebiscito se reuniram aqui em Brasília e foi daí que nasceu a Auditoria Cidadã da Dívida. Como eu era a única auditora participante dessa reunião lá no início de 2001, de mais de 80 entidades que participaram do plebiscito, acabei sendo demandada para coordenar essa auditoria cidadã e, com muita honra, venho coordenando desde então. Não é? Hoje, nós já temos vários núcleos pelo país, não é? Todas as nossas publicações, toda a nossa história está aqui na nossa página, auditoriacidadã.org.br. O passo mais importante no Brasil foi a CPI da dívida pública, que nós conseguimos emplacar na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010, que permitiu acesso a muitos documentos que respaldam o que eu falei aqui hoje. Porém, ainda não significa o cumprimento da Constituição. A CPI foi criada em dezembro de 2008, concluída em agosto de 2009 por iniciativa do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Foram identificados graves indícios de ilegalidades e de ilegitimidades, tanto na dívida externa, como na dívida interna, como na dívida dos estados, como na dívida dos municípios. A CPI produziu 2 relatórios, um oficial, que recebeu 8 votos na CPI, e um alternativo, que não foi submetido à votação, mas teve 8 assinaturas, então ele tem o mesmo peso político. Esses 2 relatórios estão no Ministério Público, eu coloco aqui, inclusive, o número dos processos administrativos. Tá? Apuramos várias ilegalidades, tais como deficiências de controle e de registro do endividamento, descumprimento de normas legais, descumprimento de atribuições legais. Quantas auditorias da dívida externa o Tribunal de Contas da União já fez? Quantas auditorias da dívida interna a Controladoria da União já fez? Quantas auditorias o Legislativo já fez do Executivo? E qual é o papel do Legislativo? É fiscalizar o Executivo, uma das principais. Quem está lá no Congresso está representando o povo para fiscalizar. E o que está acontecendo lá? Não é? Nós comprovamos na CPI danos patrimoniais às finanças do país. Isso é muito importante, porque o dano patrimonial e o dano humano, o desrespeito aos direitos humanos, tornam essas fraudes imprescritíveis. Quem aqui é da área do direito sabe disso. Então, isso nos obriga, gente, a investigar enquanto ainda é tempo. Tá? O Equador trouxe uma lição de soberania para todo mundo. Em 2007, o presidente Rafael Correa, por decreto, criou uma comissão para fazer a auditoria da dívida. Foi um ato importantíssimo. Ele baixou um decreto, criou a comissão, elencou as atribuições e disse que essa comissão tinha que fazer uma auditoria dos últimos 30 anos de endividamento do país, tanto interno como externo. Ele nomeou os membros equatorianos e nomeou 6 estrangeiros. 3 titulares, 3 suplentes. Eu tive a honra de ser um desses membros titulares. Eram 3 da América Latina e 3 europeus. Eu tive a honra de ser uma dessas pessoas.
estava ainda nativa na Receita Federal, doei minhas férias de 2007, minhas férias de 2008. Depois consegui uma liberação sem nenhuma remuneração, sem diárias, inclusive, para ficar mais 4 meses lá, somente recebendo o meu salário aqui, mas sem nenhum benefício adicional. Tá? Para ficar lá mais 4 meses para encerrar o trabalho. Né? Que se apurou depois de 1 ano e 4 meses de trabalho dessa comissão? Uma série de ilegalidades. Eu trabalhei na dívida com bancos privados internacionais. Esse trabalho lá, inclusive, me ajudou muito aqui na CPI da dívida, porque é impressionante. Não é um processo parecido, não, gente. É idêntico. Aqueles contratos da década de 80, os mesmos, até os anos, as datas. 83, 84, 86, 88. No Equador foram idênticos, com a mesma redação, com as mesmas cláusulas, só mudam os valores e alguns atores. Tá? Depois, entregamos um relatório para o presidente no final de 2008. Ele submeteu o nosso relatório a crivo político, a crivo jurídico, desculpa, e, tendo aval jurídico para o nosso trabalho, no início de 2009, ele apresentou uma proposta soberana de que reconheceria no máximo 30% daqueles títulos da dívida externa equatoriana. E olha que o nosso relatório, o Equador teria direito a pedir dinheiro de volta. Mas ele fez um cálculo político da corresponsabilidade dos equatorianos que assinaram e que participaram e que se beneficiaram daquilo e propôs esses 30%. Qual foi a grande surpresa? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos. E ainda assinaram um termo que jamais entrariam na justiça contra o Equador. Isso aí possibilitou a anulação de 70% dessa dívida externa com bancos privados internacionais, que era a parte mais relevante da dívida externa e era a parte mais cara, de juros mais elevados e de taxas abusivas. Isso significou uma economia de 7,7 bilhões de dólares para o Equador, nos próximos 20 anos, que era o período de vencimento desses títulos, e possibilitou, olha só o aumento dos gastos sociais. Esse gráfico mostra, em azul, o gasto social, e em vermelho, o gasto com a dívida. Olha o que aconteceu, gente. Essa linha pontilhada é quando o Rafael Correa assume o poder. Olha o que vinha acontecendo com o gasto social e o gasto com a dívida. Sempre mais que o dobro, quase o triplo. Quando Rafael Correa cria comissão, ele já questionou alguns contratos. O pagamento da dívida já teve uma queda. Quando nós apresentamos o relatório, ele já deixou de pagar os juros que venciam em 2008 e reverteu todo esse recurso para saúde e educação dentro daquele mesmo ano. Até a revista The Economist reconheceu isso. Só que eles não elogiaram, né? Eles falaram assim, parece que o senhor Correa realmente é um homem honesto, porque houve um aumento de 70% nos gastos com saúde e educação. Tá? No ano seguinte, quando ele faz a proposta soberana, e anula 70% da dívida, olha o que acontece. Olha o gasto social. Olha o gasto com a dívida. Imaginem se isso acontecer naquela pizza mal repartida aqui no Brasil. O que vai acontecer com o nosso país? E daí continua. E é até interessante aqui, que houve um aumento do endividamento. Isso mostra que quem enfrenta o problema da dívida não fica isolado nada, não. O risco país do Equador caiu, porque o Equador mostrou que ele tem responsabilidade, que ele não paga qualquer coisa, que ele não paga dívida ilegal, que ele não compactua com fraudes. Tá? Bom, e a Argentina? A Argentina está levando uma lição por ter acatado renegociar uma dívida com bancos sem fazer auditoria. Foi isso que foi. Isso que aconteceu. Né? Lá no início dos anos 2000, foi negociada uma renegociação de 75% da dívida com os bancos, só que
esses 25% que a Argentina ficou devendo foram negociados a taxas de juros altíssimas, correspondentes ao crescimento do PIB. E todo mundo sabia que, equacionando o problema da dívida, o crescimento do PIB seria elevadíssimo, como de fato foi. Né? E o que a gente está vendo agora? Os fundos abutres, naquela época, compraram títulos que ficaram à margem dessa renegociação, que não entraram nessa negociação. Eles compraram por centavos. Então, eu pergunto para vocês, o que os fundos abutres emprestaram para a Argentina? Não emprestaram nada. Eles compraram títulos que estavam à margem de uma negociação. E o que recentemente a justiça americana decidiu? Que esses fundos abutres têm direito de receber o total, porque eles não renegociaram 75. E logo em seguida, a Argentina foi colocada em default total, porque tem uma cláusula em toda a negociação da dívida externa, inclusive a dívida externa brasileira, que qualquer não pagamento contamina toda a dívida. Qualquer coisa que acontece com uma parte da dívida, contamina toda a dívida. Então, vocês estão vendo a confusão que está dando para a Argentina. Né? É um caso a ser aprofundado também em outro debate. Quais as estratégias de ação que a gente recomenda diante disso? Primeiro ponto, conhecer a realidade. Nós temos que dissecar esse processo. Construir uma mobilização social consciente, né? Com muita informação. E partir para ações concretas. Em primeiro lugar, viabilizar esses debates nos núcleos. Por isso que eu falei aqui do núcleo DF, né? E dos demais núcleos que nós temos pelo Brasil. As outras pessoas que estão nos assistindo aí na web podem entrar na nossa página e verificar os locais que tem núcleo e onde não tiver, ajude a fundar. Não é? Acompanhar as investigações do Ministério Público, rever essa política, não é? Porque não adianta. Se nós continuarmos com esse modelo econômico que está aí, se a gente conseguir acabar com essa dívida hoje, amanhã nasce outra. Porque o modelo é orientado para isso. Tá? E focar no atendimento dos direitos humanos e na transparência e acesso à verdade. Não é? Para ajudar nesse processo, nós temos várias publicações didáticas. Não é? Todas elas estão à disposição na editora para venda online, que sai bem mais barato do que vender através de livrarias. E finalizo, fico à disposição para o debate, com essa frase inspiradora do Marx, que nos convoca à cidadania. Tá? A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Está nas nossas mãos. Não é isso? Muito obrigada pela atenção e vamos para o debate. Com certeza. Dúvidas? Alguém tem alguma coisa? Meu nome é Felipe, estou tentando entender um pouco o sistema, né? Só uma dúvida, que na época do primeiro debate da Band para presidente, saiu uma matéria pelo blog da Folha de Dinheiro Público, criticando alguns presidentes, candidatos, né? Criticando a Luciana Genro como o Fidelix, né, que encampavam a questão das despesas com juros na defesa de um calote ou auditoria da dívida. Então, aqui, essa matéria foi veiculada, principalmente ela coloca que grande parte uma cópia aqui, eu vou te passar, só queria tentar entender um pouco, né, de acordo com essa matéria, que coloca que não é essa redução de 42%, 40% dessa dívida pública, na verdade, ela não é, porque o Tesouro Nacional ele emite muito mais título para continuar renegociando a dívida. Só queria que você comentasse um pouco. Podem fazer mais perguntas, que eu falei durante muito tempo, eu prefiro que vocês falem, depois eu respondo em bloco. Pode ser? Lúcia.
Júlio Miragaia, do Conselho Federal de Economia. Naquela apresentação que você faz do Equador, aqui, aquela redução foi apenas em relação à dívida externa ou também envolveu a dívida interna equatoriana? Bom dia, professora. Meu nome é Joel Câmara. E já que a senhora terminou falando do camarada Marx, Karl Marx, eu me apresento como sendo da vanguarda leninista, desde 1952, e do grupo exatamente interessado em estabelecer estratégia contra a dívida pública do Brasil. Naquela época, 1952, o Brasil devia até a Afeganistão. Quando chegou em 63, nossa dívida era superior ao produto interno bruto. Então, eu gostaria de perguntar, amiga, por que dizer que a dívida só começou na década de 70? Segundo, nós temos a Consultoria Geral da União, a Advocacia Geral da União. Pergunto à senhora, o que é que essas entidades têm feito ou que têm deixado de fazer? Terceiro, se há solução a curto prazo para o problema da dívida. Qual a estratégia que nós vamos adotar para conseguir esse objetivo? E quarto, qual é minha missão? Só isso. Bom dia, professora Maria Lúcia. O meu amigo Joel também, que acabou de falar, e não sabia da sua presença aqui. Um abraço, Joel. Professora, essas questões que o Joel colocou, eu acrescento porque, realmente, nós acabamos de vir de um processo eleitoral e os ditos presidenciáveis e os ditos pequenos, não sei como é, micros, né, candidatos, não sei o que lá, Nicos, fica bem clara essa dicotomia, né? Presidenciáveis não toca nesse assunto. E como aliás, eu conheci a Auditoria Cidadã, não foi por propaganda nem nada, foi por exatamente, eu creio que qualquer um que se aperceba do que ocorre cai no problema da dívida. E eu agradeço demais ter um trabalho como o da Auditoria Cidadã, porque um desinformado como eu era fica totalmente perdido. Sente que existe isso, mas não tem uma fonte de informação. Eu penso assim que o trabalho da Auditoria Cidadã é uma coisa incomensurável para o Brasil e talvez para toda a humanidade, porque atinge, como você me provou, aí, a coisa social realmente. É ali que sai, que as coisas saem. Eu gostaria da sua opinião, por que os presidenciáveis são proibidos de tocar nesse assunto? Aliás, o único que eu vi tocar nesse assunto foi o Eduardo Campos, na última entrevista dele no Jornal Nacional, que ele falou do custo que, quando o William Bonner, né? Era o William Bon e a Ótima Bernardes, depois mudou, né? Aí, quando o William Bon perguntou, com uma técnica muito estranha, perguntou para ele de onde ele tiraria o dinheiro para o passe livre, ele mostrou que que a mídia, a grande mídia, esquecia de dizer que 0,5% de alteração na taxa Selic representava 14 bi do Tesouro Nacional. E, pela primeira vez, eu vi isso dito naquele canal, naquela hora e tal. Mas, tirando o caso do Eduardo Campos, e que Deus o tenha, não está mais aqui,
não se vê. Eu gostaria, se tivesse algo a acrescentar, sobre por que os presidenciáveis estão amarrados nisso, porque, às vezes, de repente, a gente percebe que a gente não pode exigir isso de um presidente. Talvez eles estejam tão amarrados nessa situação que precisa emanar isso do conhecimento da população para poder ajudar. Não adianta hoje você pedir um líder se você não está preparado para saber isso. Muito obrigado. Obrigado. Olá, Maria Lúcia. Eu sou o Matheus, eu faço ciência política aqui na UNB. Eu só queria entender melhor, porque você falou do apoio da grande mídia, de uma certa maneira, ela apoia esse sistema de dívida, né? E eu gostaria de saber como que essa grande mídia ela se beneficia de uma maneira concreta. Fatorelli, bom dia. É Floriano, sou lá da Rádio Senado e aqui fazendo doutorado aqui na UNB. Eu queria só informar os presentes que nós gravamos um programa já com a Fatorelli aqui para a TV UNB, para tentar alargar um pouco o conhecimento a respeito desse assunto tão importante, e espero que a gente consiga gravar outros programas, porque a gente não cobriu tudo que precisa cobrir, porque é um assunto muito extenso, né? E sobre o posicionamento anterior aqui, lembrar que não foi só o Eduardo Campos que falou durante a campanha eleitoral, o Fidelix também levantou essa bola várias vezes e a própria Luciana Genro também tocou. É óbvio que num debate eleitoral você não tem como aprofundar. Eu estou vendo o Benayon aqui também, nós já gravamos com o Benayon na TV UNB, lá no Senado também, sobre questões correlatas a essa, né? Mas a pergunta que eu queria aproveitar para fazer aqui, depois a gente repete lá na TV UNB, é a seguinte: será que não seria estrategicamente mais inteligente começar tratando esse assunto pela via técnica, e já tem muita coisa feita, a auditoria cidadã, a CPI que já houve na Câmara, uma CPI anterior, há muito tempo atrás, acontecida no Senado, inclusive o relator foi o Fernando Henrique Cardoso, mas eu acho que naquela altura era só a dívida externa, né? Já a CPI da Câmara pegou dívida interna e dívida externa. Não seria mais inteligente, estrategicamente, tratar esse assunto inicialmente de maneira técnica para saber deve ou não deve, tem fraude ou não tem fraude, e aí elimina isso, tira, separa o joio do trigo, e aí você parte para o nível político, né? E você já entrega o trabalho pronto, olha, está aqui, essa parte é a parte boa, essa parte é a parte ruim, agora cabe politicamente a vocês lutarem para limpar esse meio de campo e virar essa página e o Brasil poder ser o país que merece ser, né? Bom dia, eu chamo Ana Maria. É o seguinte, a gente discute, na década de 70, eu era estudante aqui, e se falava muito, naquele tempo, dívida externa, né? Nós sempre era... Depois, a década de 80, a década perdida e tal, aí a coisa ficou, né? E nunca mais se falou. Era o movimento estudantil que jogava isso, e os intelectuais, enfim. Agora, o que ele está falando, eu acho que é o que vocês estão fazendo, a parte técnica agora. Porque, no meu entender, eu acho só uma grande mobilização política, mas política mesmo, vai desconstruir isso aí, porque eu trabalho no Tesouro Nacional. E é um dogma a questão da dívida. E eu já trabalhei num setor antigamente chamado Corex, da dívida externa, que tratava da dívida externa só, não da dívida pública interna, que era outro setor. E as pessoas, os babacas de lá, é uma coisa assim, parece uma reza, Deus baixou ali, e ninguém, nenhum funcionário, ele questiona, e quando você vai questionar uma coisinha lá, eles te acham burra. Você é uma pessoa que não entende as coisas, porque entra na coisa assim de que eles... É o saber, eles são saberes. Era o Pedro Malan, que é um homem muito informado pelos capitais. Enfim, é um problema
internacional, a gente sabe que é, né? E a Rede Globo, evidentemente que ela ganha muito dinheiro. Por que ela, embora o governo do PT não tenha questionado nada o poder da mídia, nem nada, por que o grande problema é a questão realmente dos juros, da dívida? Porque eles ganham babas ali com taxa de juros, e houve uma baixa, realmente, né, num determinado período. Tanto que eles estão querendo derrubar, apesar de tudo, olha que não é dos melhores, mas querem derrubar ela. Tá? Exatamente porque o pouco que eles estão dando, e que para dar alguma coisa, tem que mexer um pouco nessa área, eles não querem dar nada. Essa é uma verdade. Tá? Então, eu acho que é importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo. Realmente, agora, ele precisa também ter um foco político, sim, porque senão vamos passar mais 200 anos. Não, porque é uma questão também, a população ela não entende de dívida, né? É uma coisa muito acima. Né? Nem o pessoal lá da STN, esse pessoal que organiza isso, que faz isso, eles sabem. Né? Essa é o que eu penso. Né? Sei. Eu vou responder, depois a UNB TV me diz se pode abrir novamente, tá? Tem mais alguma pergunta ou posso responder? Então, vamos lá. Bom, eu vou começar por esse depoimento da Ana Maria, né? Por ser uma pessoa de dentro, né, da Secretaria do Tesouro, o depoimento dela é muito importante, porque ela traz, nas palavras dela, exatamente essa questão que se cria em torno da dívida pública, gente, um mito de que é algo intocável, está tudo certo, as autoridades estão cuidando, então, como é que você vai questionar isso? Quem está cuidando não é lá? Grandes autoridades? Como é que você vai questionar isso? Tá? Então, assim, primeira coisa, é um mito de que a dívida é algo intocável. Segundo lugar, o tabu. Se você questiona, aí eu vou ligar com o que foi o Felipe, né, o primeiro que falou a questão da mídia, aí, que falou logo em calote. É engraçado, gente. A gente fala em auditoria, invariavelmente, o setor que ganha com o sistema da dívida e que controla o sistema da dívida fala em calote. A gente não fala em calote. Eles é que falam. É impressionante. Não é? Isso, e a desqualificação. Isso também é outra coisa invariável. Quando você começa a falar da auditoria da dívida, você começa a falar da necessidade de abrir essa caixa preta, lacrada, já começa. Como é que você falou, Ana Maria? Burra, né? Você é burra, você não entende nada. O que é isso? Entendeu? Uma tentativa de desqualificação. Quer dizer, isso aí já intimida. Né? As pessoas normais não gostam de ser intimidadas dessa forma. Então, isso também é uma estratégia. A outra estratégia são os termos difíceis, inalcançáveis. Em geral, se vocês pegarem textos aí, até... Está dando um ruído aqui, não sei se tem outro ligado. Se vocês pegarem alguns textos, vocês vão perceber que é difícil de entender, que uma série de termos indecifráveis. Isso não é por acaso. Uma psicóloga que participa do nosso movimento já fez o diagnóstico disso para nós. Ela diz que é normal do ser humano, quando você começa a ler uma coisa e você não entende, internamente aquilo vai gerando uma angústia, um sentimento de autodepreciação, quer dizer, como se eu não consigo compreender isso, eu não alcanço isso, eu não sou suficientemente esclarecido. Isso vai gerando uma baixa estima, um sentimento de humilhação, que é a tendência a pessoa largar aquilo. Entendeu? Então, fica sendo um assunto para poucos iluminados.
o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida tem andado no sentido contrário a isso. Se vocês lerem os nossos materiais, é a linguagem que todo mundo entende. Quando a gente fala algum termo do mercado, a gente, em seguida, coloca a tradução daquilo e desmistifica. Não é? Porque a nossa estratégia é popularizar isso. Porque, enquanto isso estiver na mão de muito poucos, é muito fácil continuar nas manobras do sistema da dívida, continuar na utilização de todo o aparato do Estado em benefício dos privilégios financeiros para esses poucos. Né? E a população, Ana Maria, só aí que eu vou discordar. A população entende muito de dívida, porque a população está altamente endividada. Só que o que ela entende de dívida é de uma dívida real, é um processo totalmente diferente do que nós estamos falando do sistema da dívida. Inclusive, essa fase do capitalismo altamente financeirizado que nós estamos vivendo foi muito esperta de escolher a dívida para ser o veículo da extração de recursos. Porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Porque, automaticamente, a população faz o paralelo com a sua vida pessoal. E, poxa, se o exemplo ali, se a Eugênia me emprestou 100, como é que eu vou deixar de pagar os 100 para ela? Isso vai me deixar desmoralizada, não é? Então, na nossa vida pessoal, a dívida é uma coisa. No sistema da dívida, por isso é que a gente tem que entender o endividamento público como um sistema. Tem sido outra coisa. Agora, adianta fazer discurso sobre isso? Não. Tem que provar. Aí entra na parte do que o querido Floriano, que eu agradeço, esse ciclo de debates tem aí o esforço do Floriano para colocar o tema da dívida na pauta lá da entrevista, que acabou desaguando nesse projeto. Nós temos que ter o respaldo técnico, mas não pode ser uma análise fria técnica, porque o sistema da dívida já cuidou de modificar até o aparato legal, até os manuais, Ana Maria, que vocês trabalham lá na secretaria. Quem faz? Tem até projetos aí do FMI e do Banco Mundial na elaboração de manuais, até de contabilidade, de procedimentos administrativos. Então, o sistema da dívida, gente, é algo muito poderoso, é algo que está dirigindo o mundo. Saiu um estudo acadêmico, em 2011, do professor Batiston e outros 2 companheiros na Europa. Se vocês olharem no Google, Batiston 2011, vocês vão acessar esse estudo. A rede de controle econômico mundial. Quem tem o controle econômico mundial? Esses 3 professores partiram de uma amostra de 43 mil maiores negócios mundiais. Olha essa amostra. 43 mil maiores negócios na área financeira, na área de petróleo, na área de sementes, na área de medicamentos, na área de armamentos. E eles foram segregando quem eram os donos dos negócios. De cara, eles estabeleceram mais de 1 milhão de ligações de propriedade entre esses 43 mil. E foram segregando, quem é dono de quê? Quem controla o quê? E eles foram segregando, para resumir. Eles chegaram a um núcleo duro que controla os 43 mil maiores negócios do mundo de 147 empresas. Essas 147 estão nas mãos de 50 bancos. Tá? Então, quando você... Eu não sei...
Tem celular? Talvez seja isso aqui. Bota minha bolsa longe, que pode ser meu celular. Acho que agora vai parar. Então, quando você pergunta, né? Quem que perguntou? Por que os presidenciáveis não podem falar desse tema? Quem está financiando a campanha deles? É simples assim. Por isso que, quando a gente coloca ali o sistema da dívida, a gente coloca o modelo econômico, sistema legal, sistema político. Eles são... Eu te financio. E depois vem... Eu que te coloquei lá. Agora você vai fazer isso aqui. Se não, impeachment. Né? E, por exemplo, também, como é que o Rafael Correa chegou no poder lá no Equador? Como é que ele conseguiu fazer isso? Antes dele ser presidente, ele tinha sido ministro da Fazenda do governo anterior. E, enquanto ministro da Fazenda, ele se negou a fazer uma determinada operação de dívida pública, porque ele entendeu que aquela operação era extremamente nociva ao país. E ele, como ministro, ele não ia assinar. Veio a pressão da mídia, desgastando a imagem dele publicamente e tudo mais. E ele se manteve firme. Em resumo, ele não assinou e entregou o cargo. E enquanto ele estava entregando o cargo, arrumando as gavetas, a mídia anunciando, a rádio anunciando, o povo, que, diga-se de passagem, eu tenho muito orgulho desse contato lá no Equador, o pessoal lá é muito culto, muito interessado nas questões do país. Os movimentos, inclusive, contra a dívida atuantes, foram para a porta do Ministério para receber o demissionário, né, o ministro que se autodemitia, e ele foi recebido na porta do Ministério, e naquele alvoroço alguém gritou: Rafael, presidente. E naquele alvoroço também ele gritou: se eu for presidente, eu vou fazer uma auditoria dessa dívida. E ali começou a campanha dele. E ele acabou sendo eleito. Tomou posse em 1º de janeiro de 2007, o decreto dele é de junho de 2007, criando a auditoria. Então, gente, ele tinha independência. Ele não foi financiado pelos bancos. Pelo contrário, ele foi colocado lá pelo povo com compromisso de fazer isso. Vocês estão vendo a diferença? Então, nós temos, por isso que é tão importante a reforma política, que, aliás, está na pauta, né? Vocês estão acompanhando aí, os movimentos sociais estão puxando uma reforma política, a OAB, CNBB, a Auditoria Cidadã também é signatária, tem uma cartilha, tem uma série de chamadas para mobilizações. Acompanhem. Porque pode não ser ainda o melhor modelo de reforma, mas já é um passo. Tem que exigir. O que está aí é que não dá. O que está aí é que não dá. Tem que começar a andar. Não é? E a sociedade tem que participar. Porque, senão, a gente faz papel de tolo. Não é? De colocar no poder aqueles que vão servir a esse sistema. Deixa eu ver aqui. O que ficou? Então, Floriano, nós temos que começar assim com a parte técnica, mas com questionamento. Se não sabe o que acontece, fica igual um dos relatórios lá da CPI da dívida. No diagnóstico, ele concorda com as análises técnicas que nós fizemos lá, porque nós assessoramos a CPI da dívida. Nós fizemos mais de 1.000 páginas de análises técnicas, respaldadas em mais de 40 mil documentos. 40 mil páginas de documentos. No diagnóstico, o relatório da CPI concorda que houve anotocismo, que houve isso, que houve contabilização de juros como se fosse amortização, e etc, etc, etc. Só que, na hora da conclusão, o que eles dizem? Mas é assim que funciona. Então, concordo com a Ana Maria,
que tem que fazer análise técnica, mas não pode ser uma análise técnica fria. Por isso que a auditoria que a gente pleiteia é uma auditoria transparente, com participação da sociedade civil. Porque senão não vai adiantar nada, vão simplesmente respaldar o que está aí. Entendeu? Por isso é que a gente tem que estudar assim. Aí, querido Joel Câmara, qual é a sua missão? Primeiro, colocar toda a sua sabedoria a serviço da cidadania, né? Compartilhar tudo isso conosco. Estou à sua disposição a 0800. Ó, tem muita testemunha aqui. Vamos, então, incorporá-lo, né? Qual é a sua missão? Venha para o núcleo. Venha estimular os jovens. Não é? E os jovens há mais tempo, como você e eu. Não é? Então... Vou dar meu cartão. Oh. Viu? Muito bom. Aí, tá vendo? Então, de curto prazo, não vejo uma solução de curto prazo, Joel, porque demanda, não é? Demanda toda essa mobilização. Né? Olha lá no Equador, não demorou muito, foi praticamente de um ano para o outro. Mas qual foi a construção feita pela sociedade civil para chegar nesse ponto? Não é? Eu participei lá da comissão de investigação, mas quando eu cheguei lá, já tinha o querido professor Hugo Arias, que já tinha praticamente mapeado tudo, mais ou menos o trabalho que a gente fez na CPI aqui, já tinha um mapa. Você já não caiu no escuro. Já tinha um mapa, você já sabia ali onde que você ia aprofundar. E tinha uma equipe. Só para essa parte que eu trabalhei, da dívida externa com bancos privados internacionais, aí respondendo até a pergunta do professor Miragaia, se essa anulação foi também da dívida, de que dívida? Essa anulação foi de títulos da dívida externa. Mas é um processo muito parecido com a nossa dívida interna, viu? Principalmente porque a nossa dívida interna é comprada por bancos estrangeiros. Então, não tem muita diferença. O esquema é o mesmo. Mas o professor Hugo Arias já havia mapeado o problema. Não é? Então, contrataram equipe só dessa parte de investigação de dívida com bancos privados. Tinha 50 pessoas contratadas. E vocês sabem quantas pessoas aqui na CPI? 3. Eu, um auditor da Caixa Econômica, mais de 3. 2 agentes administrativos, uma agente administrativo da FUNASA. Na última hora chegaram alguns auditores do Tribunal de Contas, mas assim, já na última hora. Tanto é que a participação deles nos trabalhos ficou até comprometida, porque eles já chegaram na última hora, nem é culpa deles. Tá? Então, gente, tem que ter organização social. Tem que ter... toda essa nossa questão dos núcleos é para isso, é para fazer formação. Este ano, nós colocamos no ar um curso de 60 horas, mas a próxima edição vai ser de 120 horas. Porque a gente lançou como 60, e quando o pessoal efetivamente fez o curso e contabilizou as horas de leitura, inclusive com vários professores universitários que participaram, disse: esse curso tem que ser no mínimo de 120 horas. Nós vamos fazer uma nova edição desse curso a partir de 1º de fevereiro. Tá? Então, acompanhem a nossa página para a gente aumentar essa formação. Né? A questão técnica que o Felipe colocou desse artigo, eu me lembro de ter lido esse artigo. De fato, gente, se a gente enfrentar o problema da dívida, vocês viram aquele gráfico do orçamento? Tem jeito de colocar ele na tela?
Deixa eu ver se eu consigo. É só ir voltando aqui. Atualmente, né, desses 42%, uma grande parte é dívida que está sendo emitida para pagar a própria dívida. E é dívida que está sendo emitida para pagar juros. Né? Esse aqui é melhor. Então, se estancar o processo, realmente não vai sobrar 42. Não é? Porém, vai ser uma revisão impressionante. Porque, como eu disse, não é proibido emitir dívida. Nós podemos, sim, emitir dívida. Mas de uma forma transparente, de uma forma que envolva, inclusive, a sociedade, né, no debate, onde vamos aplicar. Né? É possível fazer um outro planejamento econômico, totalmente distinto. Não é? Então, de fato, não serão 42, se estancar hoje, porque nós vamos parar de emitir dívida para pagar juros, por exemplo. Isso aí já vai dar uma batida. Não é? Mas vai ser muito dinheiro. Gente, porque 42%, 1 trilhão, a gente não consegue nem imaginar. Olha só, uma simples... se a gente reduzir ali 3%, dobra o investimento em educação no país. 3%. Está entendendo? Se reduzir mais 4%, dobra o investimento em saúde. Com certeza, Benayon. Quer o microfone? Leva o microfone, porque senão não capta na gravação. Aí. Obrigado. Para bater bem em cima disso aí, né? Então, isso aí é mais ou menos 1 trilhão de reais, um pouco mais, né? Atualmente. 1 trilhão. Quer dizer, vamos dizer que, então, 20% do PIB. Isso é 20% do PIB. É 42% tal da despesa, receita, do PIB é 20%. Todo o investimento do Brasil, público, privado, estadual, federal, autarquia, todo investimento é mais ou menos isso. Todo o investimento que se faz no país nos últimos anos. Não, é uma loucura, né? Esse montante aí. Então, realmente... mas também não é desprezível, né? Da forma como você lê aqui, né, descaracteriza totalmente o discurso da auditoria, tenta desqualificar e começa a falar em calote, né? E depois fala, não vai dar isso. Concordo, não vai dar isso, mas quanto vai dar? E qual o significado desse quanto? Qual é a mudança que nós vamos ter no país se a gente dobrar o investimento em educação? Né? Em relação aos órgãos oficiais, Joel, eu cheguei a falar que na CPI da dívida nós aprovamos requerimentos de informações para que os órgãos oficiais que têm obrigação de investigar e acompanhar e auditar a dívida apresentassem seus respectivos relatórios. A CGU respondeu que nunca tinha feito a auditoria da dívida interna. E o Tribunal de Contas apresentou alguns relatórios de verificações que foram feitas. Mas uma auditoria, por exemplo, daquelas renegociações da década de 80, não houve nenhuma. Entendeu? Então, isso aí está por investigar. A questão do marco, em 1970, que eu coloco aqui, é porque esse foi o marco da CPI. Quando a CPI foi aprovada, o período aprovado, votado pelos parlamentares, foi de 1970 a 2006. Então, esse foi o marco, foi o período que eu tenho documentos. E, como eu tenho o cacoete de auditora, eu falo do que eu tenho documento. E, antes disso, eu aprendo, inclusive, com o nosso mestre Benayon, que na década de 50, a dívida já era
um problemão. Inclusive, com a abertura, né? Eu tenho certeza, na palestra dele, daqui a uns dias, ele vai dar uma ilustração sobre isso e também sobre o que eu mencionei antes dele chegar, a fraude, né, a denúncia de fraude do artigo 166, que ele é autor de um brilhante estudo, que é um verdadeiro relatório de auditoria, porque também é tudo respaldado em documento e prova, né? Então, é por isso que o nosso ponto de partida do gráfico ali é 1970. Falta só do Matheus. Como a grande mídia se beneficia, Matheus? Não. Ah, foi. Foi o outro Matheus. Isso. Então, quem financia os principais anúncios? E quem é proprietário dos grandes... É o quarto poder. Né? Tá tudo interligado. Tá? Então, isso aí também é um grande desafio. Né? E hoje nós temos a mídia social. Né? Nós temos aí a mídia social, a gente tem que colocá-la a nosso serviço. E agradecer profundamente esse veículo de comunicação aqui, por exemplo, da UNB. Não é? Quanta gente hoje está tendo acesso, né, a esse debate. Né? Então, isso vai abrindo, né, mentes, ainda que as pessoas não concordem inteiramente com a gente, vão começar a gerar um questionamento. E é isso que a gente quer. A gente quer aprofundar os debates, acessar a documentação, porque isso é uma questão de direito. Existe um princípio jurídico de direito de acesso à informação. Então, nós temos que acessar essa informação. Né? E nós temos que repudiar toda essa inversão que a mídia faz. Eu já fui vítima da grande mídia. Quando eu cheguei do Equador, nós fizemos um grande seminário internacional. Tem até uma publicação na nossa página sobre ele, ainda em 2008. Olha o esforço que foi. Fizemos um seminário, inclusive com audiência pública no Congresso Nacional, com a participação tanto de parlamentares da Câmara como do Senado, para divulgar o que tinha acontecido lá no Equador. Porque a nossa esperança era que, a partir daquele resultado impressionante, os demais, e diante das semelhanças no processo entre os países latino-americanos, que houvesse uma sequência de auditorias. Não é? Isso, inclusive, chegou a ser discutido no âmbito da ALBA, etc. Então, nós fizemos um seminário aqui. Toda a grande mídia estava presente. Inclusive, a Rede Globo filmou, mas não saiu uma linha, em lugar nenhum. Daí uns dias, houve um escândalo lá, porque o Rafael Correia convocou a mídia internacional para divulgar que ia parar de pagar ao BNDES. Aí houve uma grande repercussão. Aqui no Senado, os discursos dos senadores eram: que história é essa do BNDES fazer empréstimo para o Equador? Naquela época, o BNDES era proibido de fazer empréstimo externo. Que história é essa do BNDES não pagar para do Equador não pagar para o BNDES? Então, quem estava na mira eram as autoridades brasileiras, políticas, do Executivo e do BNDES. Quem estava na mira eram eles. Nesse contexto, um repórter da Globo me liga insistentemente. Eu já tinha voltado do Equador, já estava na ativa, na Receita outra vez. Me liga insistentemente querendo uma entrevista, querendo saber da história da Odebrecht. Eu falei: olha, eu não tenho, o que eu tenho a falar sobre isso é o que está nos jornais, porque eu não trabalhei com isso. Eu trabalhei com a dívida externa equatoriana em títulos, dívida com bancos privados internacionais. Quem cuidou dessa parte aí de dívida com bancos públicos, com bancos internacionais, foi outro grupo. Né? Eventualmente, eles vinham até me perguntar uma palavra em português, algum significado em português. É isso mesmo que está escrito? É isso mesmo? Mas eu não participei da investigação. Aí, tá.
Mas ele me fez uma série de perguntas. Mas como é que você foi parar no Equador? Por que você fez lá? Como é que é isso? Uma série de perguntas. Só sei que, para encurtar, no domingo, sai estampado no jornal: Brasil empresta auditora. E o resultado é um calote contra o país. Entendeu? Quem estava no foco, que eram as autoridades, lá nos discursos no Senado e na Câmara, imediatamente saíram do foco. E eu guardo até hoje os depoimentos de vários parlamentares. Esta mulher, era eu, tem que vir aqui prestar esclarecimentos. Entendeu? Eu sei que, em resumo, eu fui parar no hospital, né? Porque você imagina, depois daquele desgaste todo, eu ainda viro traidora da pátria? O que é isso? Né? Ajudei um país, tive a honra, essa vida me proporcionou isso, gente. Meu trabalho ajudou, né, a equipe que ajudou o país a mudar a realidade. Né? Eu chego aqui, a gente faz um seminário e, de repente, minha cara nos jornais, minhas tias de mais de 80 anos, lá do Rio, me ligando: Lucinha, que mesmo que você fez lá no Equador? Né? Porque elas leem o Globo, né? Eu não leio. Né? Então, olha, então é assim que lucra a grande mídia. Quanto jornal eles venderam, né? Porque o escândalo vem de jornal. Né? E eu tive que pagar advogado do meu bolso. Perdi, né? Perdi, mas recorri até o Supremo. Perdi. Né? O que eles consideraram? Que eu não sofri nenhum dano, não. Na medida em que o jornal anunciou que eu fui convidada pelo presidente de outro país, isso significa que eu sou competente, porque, senão, eu não teria sido convidada. Então, equilibrou. Agora, com que tom que eles anunciaram que eu fui parar lá? Qual foi a mensagem? Eu fui assistir o julgamento aqui do tribunal, aqui em Brasília. Um dos julgadores chegou a dizer: quando eu li à primeira vista, realmente eu achei que havia um dano mesmo, mas depois, quando eu reli aqui no processo. Agora, eu pergunto a vocês: quem lê jornal, lê, relê? Você lê e fica com aquela impressão. Né? Tanto é que, imediatamente, vários blogs requentaram. Né? A grande mídia ela é associada a uma série de blogs. Né? Eles requentaram isso. Né? Quer dar calote? Contrata uma auditora. E coisas desse tipo, entendeu? Infames. Então, é assim que ganha e é assim que funciona o esquema. Né? Mas, como eu sou movida a desafios e eu acho que a força da verdade ela supera tudo, fico tranquila e continuamos trabalhando. Não é isso? Vamos que vamos. Contando com a participação de vocês. Eu acho que já esgotamos o tempo? Ou podemos mais? Se tiver pergunta, pode, o Flávio é que manda. Se tiver alguma tréplica, gente, porque o tempo está esgotando, tem que ser bem objetivo. Peraí, o microfone para você. É o seguinte, a dívida... Eu pergunto, a senhora teve acesso, lhe deram acesso ao mapa de gerenciamento da dívida ativa da União? Por quê? Nessa dívida ativa da União estão os maiores devedores do Brasil, que a número passado, do ano passado, era de 500 bilhões de cruzeiros, de reais, igual ao produto interno bruto do Distrito Federal, e mais 1 trilhão e 200 bilhões de reais em tramitação, em curso. Essa é a dívida já irrecorrível. Eles têm esse documento secreto. A senhora não teve condições de ter acesso a esse documento, porque eu tive subversivamente, né? Subversivamente, contrariando as normas, a lei, nós tivemos acesso a esse mapa. Pergunto, não deram acesso à senhora? Não, nós nem buscamos, porque a dívida ativa, gente, é o crédito da União, né? É o que pessoas, empresas, bancos devem para a União. Então, é a parte do crédito.
nessa auditoria, nessa CPI, a gente investigou o que o país deve, o que os estados devem, o que os municípios devem. Tá? Nós não chegamos a investigar, até porque a gente não teria perna com essa equipe de meia dúzia de pessoas. Né? Então, nós não olhamos essa parte. Mas o senhor tem razão, é um ponto que também a sociedade civil tem que olhar, principalmente quem são os devedores, né? Como é que pode uma pessoa que está lá devendo e ter benesses aí, né? Isenções, né? Tem, inclusive, anistias, né? É isso. Bom, pessoal, vamos, então, encerrar. Tem mais uma pergunta ali do professor Rezende. Maria Lúcia, parabéns pela apresentação, comovente. Obrigada. Eu tenho uma pergunta objetiva e rápida. Eu, observando o cenário internacional desse sistema em momento de estresse, aproximando-se de uma crise em que vai haver um colapso da moeda predominante no comércio internacional, que parece inevitável, a minha pergunta é: qual o efeito técnico de um surto hiperinflacionário do dólar? Porque eu não sei a denominação desses títulos, qual o efeito isso teria nesse processo de crescimento exponencial da dívida que você analisou? Isso está mapeado também, porque esse é um momento histórico de crise em que a gente pode conseguir se desvencilhar disso fazendo o uso do que não foi previsto para uma crise dessas, na maneira como eles manipulam as regras, que começaram lá na fraude à Constituição para o benefício da dívida. Essa questão da variação do dólar é muito importante, principalmente para os entes federados. Porque, se em âmbito federal a dívida externa está em 500 bilhões de dólares, a maior parte privada, o setor privado brasileiro já está em crise, já estamos tendo desindustrialização. O risco de uma crise da dívida externa por conta da alta do dólar. Nós vamos repetir o que aconteceu na década de 80, a estatização da dívida privada. E no âmbito dos estados e municípios, o que a gente está acompanhando? Os estados e municípios tiveram suas dívidas antes, gente, voltar um pouquinho. Antes de 97, estados e municípios tinham autorização de se endividar diretamente, até com o exterior, de endividar com bancos nacionais, com bancos estrangeiros. Antes de 93, eles podiam até emitir títulos, estados e municípios. Então, eles tinham a sua dívida própria. Em 97, foi editada uma lei, 9496, e, a partir dessa lei, os estados tiveram suas dívidas refinanciadas pelo Tesouro. Então, eles deixaram de dever para aqueles credores anteriores e passaram a dever única e exclusivamente para a União. As condições desse refinanciamento foram tão absurdas, tão onerosas. Inclusive, foi um refinanciamento também ditado pelo FMI. Olha só, uma operação interna ditada pelo FMI. O que está acontecendo nos últimos anos? As condições desse refinanciamento de estados e municípios com a União ficaram tão onerosas que eles passaram a ser estimulados a se endividar junto a bancos privados internacionais e junto ao Banco Mundial para pagar para a União. O Piauí quitou a sua dívida com a União contraindo dívida externa. Então, Rezende, essa alta do dólar, você imagina o que vai acontecer nos estados e municípios. Então, a crise vai ser uma crise muito complicada. Nós não mapeamos tudo, né? Não temos como fazer isso, mas é uma avaliação que a gente faz pelo próprio estoque da dívida que está sendo gerada. E para pagar uma dívida interna para a União, que se tivesse sido feita uma auditoria dela, ela não existiria. Ela já foi paga. E grande parte dela tem que ser anulada, porque é decorrente de fraude já comprovada por CPIs também no Senado. A CPI dos precatórios, vocês lembram?
impactou vários estados da federação, alguns municípios, principalmente o município de São Paulo, naquele caso do Pita, Maluf, etc. Então, gente, a auditoria é fundamental. Não é? Nós estamos pagando dívidas ilegais. Isso é absurdo. E não podemos ficar simplesmente assistindo isso acontecer. Não é? Estão me fazendo sinal ali de que o tempo acabou. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao UNB-TV, não é, que viabiliza esse debate. E agradeço a todos vocês que participaram aqui presencialmente. Eu sei o quanto é difícil hoje em dia deslocar, né, das nossas atividades para um auditório. E agradeço imensamente a todos que nos assistem via web, não é? E que irão assistir posteriormente nas reproduções desse debate. Convido, conclamo, intimo, convoco para que participem das lutas sociais. A Auditoria Cidadã é uma delas, né? Está aí à disposição de todos. Entrem na nossa página, auditoriacidadã.org.br, acessem lá nos estados. Vocês vão ver os núcleos que já estão funcionando, entrem em contato. Coloquem-se como cidadãos. Se na sua cidade, no seu estado, ainda não tem núcleo, entre em contato com a gente. Lá no site mesmo tem lá contato. E vamos ajudar a fundar um núcleo aí. Vamos ler o nosso material didático como ponto de partida. E todos nós, gente, temos que nos tornar protagonistas desse processo. A palavra de ordem é cidadania, não é? Ação, mãos à obra. Muito obrigada.